Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mais Arc Podcast. Eu tô muito feliz, a gente deu continuidade aqui. Foi um sucesso o primeiro episódio, o pessoal pedindo pra gente voltar com mais temas aqui. Então eu tô muito feliz pra gente seguir aqui com o nosso projeto do bate-papo do podcast, falando sobre arquitetura, empreendedorismo, muito tema bacana. Hoje a gente tem uma convidada pra lá de especial, eu vou deixar o Fê apresentar pra vocês. E o tema do nosso podcast hoje é inteligência artificial na arquitetura. Tô até suando, tô até tremendo aqui. O maior sonho da minha vida. Arquiteta, urbanista, mestre em projetos de arquitetura pela FAUSP, né? E doutoranda em arquitetura e tecnologia pela FAUSP. Desde 2021, é pesquisadora da USP Cidades, é sócia e proprietária da CIA Arquitetura e Design. Diretora pedagógica da Escola de Cursos Livres da IARTE SP. professora Solimar. Que honra, gente! Nossa professora. E orientadora. Orientadora do Fê no TFG. Obrigada por estar aqui eu hoje. Eu não sei como eles me acharam. A gente nunca te largou, na verdade. Eu sigo desde o TFG. Brincadeira, Seja tô muito bem-vinda. feliz. Muito feliz. Eles me encheram, tudo mentira, gente. Estou aqui forçada, eu fui amarrada ali fora, mas eu vim falar. É brincadeira, eu tô muito feliz, eu adorei ser convidada para falar com vocês sobre tecnologia, que é o que a gente gosta muito, né? Eu sei que o Fê também gosta muito. Lembro na faculdade dele sempre muito empolgado com essa questão, pensando em tecnologia na hora de rever os projetos, já falar, o que é essa tal história de BIM, porque a gente está falando de 2015. Ai, 2000 vai revelar a nossa idade agora. Então... Tem 7 anos de formado. Aí, ó, que bacana. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? E não é à toa que a gente se encontra novamente, vocês agora... Na vida profissional, é muito, muito orgulho para mim. Se vocês não têm noção de ver. Eu falei isso até nos meus stories outro dia. É muito legal ver vocês vivendo a arquitetura, vivendo da arquitetura, levando essa profissão adiante, que a gente sabe que não é fácil. É muito difícil. Entendendo os processos do dia a dia. Aprendendo todo dia com um cliente completamente, né? Diferente de um do outro. Então, é muito legal ver isso, sabendo no nosso país como funciona a nossa profissão. Então, é muito orgulhoso saber que a sementinha que foi plantada lá na faculdade, ela está dando frutos e está crescendo até hoje. Vai ter que regar, hein, gente? Tem que regar. Tem que regar. É verdade. E agora, ainda mais com o tema do nosso podcast, que a gente está falando sobre inteligência artificial, acho que agora ficou... alguns profissionais aí tomaram um susto no meio do caminho, porque foi uma coisa que deu um boom, né? De repente. E aí todo mundo começou, e agora? A profissão vai acabar? Não vai acabar? Como que vai ser isso? Qual que é a sua perspectiva de todo esse avanço da tecnologia aí pro... Tá, a primeira coisa que eu falo é que tecnologia não volta atrás, tecnologia não dá ré. Então, o que isso significa? Que não adianta você pensar que a tecnologia... De um dia para o outro ela vai acabar. Não quero saber dessa tecnologia. Não quero olhar. Isso não existe. Tecnologia não dá ré. O que acontece é que daqui para frente, ela trabalhada, as questões éticas vão começar a aparecer. Né? Como já é muito questionada quando aplica a inteligência artificial para textos, em textos acadêmicos, né? Isso não deve fazer, isso não se deve fazer. A professora pega. Ela sabe. Né? A gente tem que usar com ética. E todo avanço tecnológico na história, a ética vem depois. Sempre. Se a gente pensar na bomba atômica, né? Ela não era para ser uma bomba atômica, se tornou a questão, né, da bomba atômica, e a ética veio quando? Né? Depois. Então, a inteligência artificial também está passando por esse processo. Mas, voltando à sua pergunta, como eu disse, né, tecnologia não dá ré. Então, para começar, a gente precisa olhar essa tecnologia com discernimento e saber que ela não vai voltar mais atrás. Então, se ela vai continuar existindo e em diversas outras áreas, ela vai continuar se desenvolvendo, como eu, arquiteto e urbanista, de forma ética, de forma produtiva, de forma a olhar para ter o melhor resultado para o meu cliente, para a minha obra, pensando na sustentabilidade dos meus projetos, vou utilizar essa ferramenta. Também pensando na praticidade do meu dia a dia. Vou utilizar essa ferramenta.
Quando a gente pensa em inteligência artificial aplicada para arquitetura e urbanismo, nós temos muitas ferramentas e para diversas áreas. Então, a gente precisa ter perspectiva e estudo contínuo. Agora, que vai substituir o arquiteto? A minha resposta hoje, né, 2024, é não, não vai. Por quê? Porque por mais que ela te dê muitas opções, quem decide, quem tem o discernimento de decidir por qual daquelas opções eu vou escolher, eu vou aplicar, eu vou desenvolver mais, sou eu, é a minha equipe. São seres humanos que convivem com outros seres humanos. E isso tem toda a diferença, né? E temos que falar da criatividade. Uma coisa que a máquina ainda não faz, pelo menos dentro de projetos arquitetônicos, pensando em aspectos técnicos, é considerar a criatividade que só o ser humano tem. Por favor, inventem uma que faz projeto executivo. Já tem, né? Por favor. Já. Eu não conheço ninguém, Aí, ó. vou procurar. Tá vendo? Pelo amor de Deus, inventa aí. Quando a gente menos espera, já tem um software novo, já tem alguma coisa nova no mercado, né? Às vezes a gente nem atualizou isso para trazer isso também, para agregar às vezes até no nosso trabalho, né, no dia a dia. E aí tem coisas novas aparecendo que nem o Fê falou, nem sabia, porque é muito rápido essa evolução da inteligência artificial. Quando a gente vê, já tem 400 mil softwares de renderização, uns gratuitos, o outro, o que eles oferecem, o que não oferecem. Eu acho que essa como que fala? Essa evolução rápida, né? Da tecnologia. Da tecnologia assustou muita gente. Por isso, Sim. da minha pergunta, né? E muitos profissionais que a gente conhece em bate-papo, né, Fê? Acabam falando, será que vai acabar a nossa profissão? Por isso que foi a primeira pergunta mais polêmica, eu acho, que aqui do podcast, do assunto que a gente está abordando, porque realmente... Eu acho que hoje, continuo, né? O 2024 hoje, com o que a gente tem hoje, não. Eu acho que vai, sim, facilitar o processo. Então, a gente vai ter aquelas coisas que são mecanizadas, como o Fê falou, ai, pelo amor de Deus, design, o projeto executivo, né? Porque o projeto executivo, ele tem uma fórmula. Tem uma forma. Né? Você precisa colocar cota, você precisa colocar detalhe, Receita você de precisa bolo, né? escrever. Tem o checklist. Tem o checklist, exato. E se a gente for pensar em checklist, a gente for pensar tudo que é matemática, isso é super passivo de você trabalhar com o computador. Porque se eu estou falando de um número grande de dados, o computador, nesse aspecto, é muito melhor que eu. No cálculo. Entendeu? Nós hoje Entendi. usamos tecnologia, a gente usa o chat GPT. Então, para montar um e-mail, algum texto que a gente pede um auxílio, hashtag. Então, tudo que dá para ser mecanizado, a gente usa. Mas eu vou te falar uma coisa que eu fiz um teste com o ChatGPT, vocês vão adorar. Essa que eu vou contar. Conta! Sabe? Isso aqui é da profissão, hein, gente? Vem aquele cliente que não sabe se ele quer te contratar, mas ele quer valor da obra. Sabe quando ele quer o valor da Sempre. obra? E aí você fala, poxa vida, para entregar o valor da obra para o cliente, eu tenho que fazer um cronograma físico-financeiro com os valores atuais da cidade de São Paulo, que é onde a gente está agora. Aí E você pensa, precisa ter o projeto praticamente... ou pelo Pelo menos menos um um metro prédio quadrado com o programa. 2 quartos, suíte, sala, varanda gourmet. E qual é a qualidade do material? Também precisa ter. Ah, você vai investir numa qualidade de material B ou C. Porque Alto isso padrão. existe, né, no mercado. Sim. E isso faz toda a diferença na obra. Aí eu fiz um teste com o ChatGPT. Escrevi tudo, mas o prompt, gente, vocês sabem que o segredo é o prompt, né? Não isso. adianta você perguntar qualquer coisa, você vai receber qualquer coisa. E aí eu recebi, então, peguei, fiz com o ChatGPT. Lembrando, gente, ChatGPT 3, ele só tem banco de dados até 2021. Então, se você quiser os dados de banco de dados atualizado para o chat, eu tô aqui fazendo propaganda, né? ChatGPT, mas enfim, tem que pagar. A gente tá no 3.5, na verdade. Tem que pagar. Chama de 4, né? Mas tem que pagar para ter os dados atualizados. Então, o que eu falei para ele? Perguntei. Falei, faça um cronograma físico, financeiro, descreva todos os materiais da obra assim, 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 toda a mão de obra considerando esse metro quadrado, esse. Descrevi uma casa para ele. No lugar tal, com aprovação em tal lugar. Pois eles detalhou, exato. ainda fez planilha. Foi exato. Meu Deus. O 4 agora ele Tem dá uma planilha. margem. Então, por exemplo, ele deu uma margem bastante interessante. Eu já sabia o valor da casa. Por exemplo, isso que eu estava
fazendo, eu já sabia que ia ficar entre 600 e 700 mil. Ele chegou em 670 até 800 mil. Então, ele, claro, Incrível. tem uma margem ali, porque você... Mas ele chegou. E ele descreve, Descreveu. E ele dá o arquivo. Dá o tabela, arquivo só no com a 4, né? tabela, dá tudo. Porque o 3 não vai ser assim. Então, dá tudo. E aí, você fala, pô, se meu cliente quer isso... Nessa hora, Por que não agregar? claro que depois, com a nossa experiência, a gente olha aquilo, revê, refina, tira, altera, Sim. faz o material ficar adequado, né? Eu acho que a gente vai pegando experiência também. Claro, a Hoje a gente experiência já é tem isso. O chat discernimento. é... Exato. A gente sinceramente fala pro cliente. Exato. A obra vai ficar mais ou menos uns 400. Exato, a gente sabe. Então, quando você vê aquilo descrito, você fala, "Pô, não, pô, tá coerente. É isso. Ainda mais se você pede para ele usar os índices de São Paulo, da construção civil, porque ele também usa banco de dados. Então, fica coerente. Então, é um trabalho, por exemplo, que a gente, muitas das vezes, precisa fazer para o cliente entender o que ele está... Quanto ele vai gastar, o que ele vai, se ele vai entrar nessa ou não vai entrar nessa. Exato. E a gente demora muito tempo para fazer um cronograma físico-financeiro. Demora, geralmente passa por projeto. Aí chega lá na frente, o cliente fala, não tem como, esse Não valor tem... não tem... E a gente já fez o projeto. Imagina. Ele já investiu no Já projeto, investiu. já investiu. Você imagina? É, não, é. Então, eu É uma acho... frustração. Porque... Eu acho que, por exemplo, é um teste, depois vocês tentem fazer, aí eu dou o prompt, vocês tentem fazer para... Porque tem muito isso também, pra você saber mexer com Tem a que ser. inteligência. Porque assim, eu já ouvi falar, não sei nem se é verídico isso, mas que talvez um novo curso de uma faculdade ou estudar, sei lá, vai ser engenharia de prompt, coisas assim, porque você tem que ser muito específico, enfim, não é para qualquer um também que entra lá, você tem que ser bem detalhista no que você vai, né, descrever e o que você quer. Mas aí tem uma outra coisa que vocês... Voltando na sua primeira pergunta. Tipo, vai tomar o nosso lugar? Quem consegue fazer o prompt? É o arquiteto. Porque a gente Quem consegue sabe, fazer a pergunta? A gente sabe descrever o que a gente Certa. precisa. Exato. Talvez alguém de tecnologia não saberia falar lógico do que ambiente não. igual a Lógico gente que depois não, vê. né? Lógico que não. Então, quem escreve a pergunta? Nós com a nossa experiência. Quem descreve o ambiente? Exato. Né? Quem analisa depois aquele texto? Posso contar uma história rápida? Eu e minhas Claro. histórias. Primeira vez que eu fui usar a inteligência artificial, eu perguntei para ele aonde a Solimar Mendes Isaac tinha feito mestrado. Ele falou que eu tinha feito arquitetura e urbanismo na geografia da USP. Eu fiz, oi? Como assim? Como É que assim? ele aprende com a gente. Você Exato. tá errado, vou te ensinar aqui. E aí ele pega esse banco, ele armazena. Exato. E guarda. Impressionante. É machine learning, né? Então ele vai aprender com as informações, com esse banco, sei lá, trilhões de dados que são imputados todos os dias pelos usuários do ChatGPT. É incrível. É. É incrível. É uma coisa que não tem, por isso que eu falo, não tem volta. Outra coisa. Como é que eu peço para um aluno meu escrever um texto? Eu tenho que pedir para o meu aluno raciocinar sobre um assunto. E nesse ponto de vista, é muito melhor pedagogicamente. Os Ele vai partidos parar arquitetônicos. de copiar e vai falar, caramba, pera, Deixa eu eu pensar tenho que aqui. analisar, porque o chat, a inteligência, vai te dar algumas perspectivas. Analise isso, analise aquilo. Tá, mas até faça, quem faz? Somos nós. É É. você. Você acabou escrevendo o texto que você pediu pra ele. E aí, exato. E É. aí, o que acontece com isso? Se um professor entende isso e consegue direcionar os trabalhos, sabendo que o aluno vai tentar ali, fazendo uma pergunta, que o aluno vai tentar usar a inteligência artificial, mas vai usar como um guia e não vai funcionar como A a resposta. resposta e vai fazer o aluno pensar, é muito bom. Só que, de novo, lá vem nós, professores, tendo que se reinventar. Acho que a gente usa Né? assim E não tem hoje. como não. A Não gente tem usa como não. tecnologia como apoio, mas não como uma certeza, porque o ChatGPT erra, hein? Uhum. E se você levar o que ele Sim, fala ao pé como da uma letra. verdade pra você, sem você ter um conhecimento, você pode falar alguma coisa que Não, não é ele erra. verdade. Ele falou que A era da fake geografia. Eu fiz arquitetura e Exato. urbanismo da Geografia. geografia. Então tem esse ponto também. Eu acho que a gente tem que
ter o limite até onde a gente pode usar a inteligência artificial sem prejudicar, né? Sem prejudicar. Entendeu? E dentro do limite da verdade. Que Não importante, Sim. né? Então a gente trabalhar isso, né? Conseguir usar no projeto, mas como forma de apoio. Quem manda é a gente. O chat GPT auxilia. Você quer ver, falando do que você falou, né? Do projeto executivo. Quando a gente pensa em detalhe padrão. Detalhe de forro, Bater detalhe no não sei o padrão. quê. É controverso, né? Porque eu já peguei vários detalhes diferentes. Aí você fala, isso aqui é um forro tabicado? Mas eu nunca vi. Eu nunca vi detalhamento. É verdade, você tem razão. Mas então, assim, processos que se forem muito repetitivos, né? A gente consegue desenvolver Isso já existe no BIM, né? Na Autodesk. A gente já levanta o projeto nas 2 dimensões, né? Tanto em planta... Nas 3 dimensões, né? no Revit. Então a gente já faz o corte, essa tomadinha lá. Já Mas sai eu tudo certinho. não sou muito adepto de Revit, assim. E eu também acho que é uma coisa que não virou ainda. O pessoal tá no AutoCAD ainda. Deus na me minha concepção, livre. né? Mas acho que não deu uma virada. O pessoal que a gente conhece hoje tá migrando muito pra Sketch, o layout do Sketch. E CAD. Mas Revit, acho que não conheço muita gente que usa. Eu acho que o Revit talvez funcionaria, não sei, numa perspectiva minha, posso até estar errada, me corrija, por favor. Mas numa perspectiva mais para uma coisa mais construtiva mesmo, né? Eu não sei se o Revit entra muito para a parte... O nosso escritório é mais especializado nós fazemos construções e tudo mais, mas mais especializado em decoração de interiores. Então, eu não consegui me encaixar no Revit. Tentei, fiz curso, tentei trabalhar com ele ali. Não consegui porque o Sketch me entrega praticamente tudo que eu Mas sabe o que preciso eu de uma acho? forma muito mais simples. É a linha de aprendizagem do software. Tem então a isso. gente tá lá, folgado no AutoCAD, 3 anos desde a faculdade. Eu não quero migrar pra talvez ficar ágil. Esse é um assunto daqui polêmico, 2 hein? anos. Porque eu tenho agilidade. Pra pegar agilidade hoje, gente, ó, no CAD é 3 anos, pauleira. Pra você bater ali sem ver, 1 ano, 2 anos. Você nem coloca lá 3 bolinhas no currículo que não Isso acontece. Agora vem Só tudo coloca assim, lá, 4 bolinhas no currículo, quando vai fazer, ou não consegue fazer. Então, gente, 3 anos no mínimo ali pra ficar bom. É verdade. Aí, pegar outra linha, que é o Revit. Eu vou começar do zero, esquecer tudo que eu aprendi, os comandos são diferentes, atalhos, e partir a curva de aprendizagem. Anos. Mas é isso mesmo, né? O Sketch, ele tem... Se você for pegar 2 softwares novos, você vai hoje aprender o Sketch ou você vai hoje aprender o Revit? Hoje, a curva de aprendizado do Sketch é muito rápida. Muito rápido. Enquanto que a do Revit, ela é mais demorada. Mas por quê? Porque para você usar o Revit, você precisa ter mais conhecimento de obra. Exatamente. E eu acho que o diferencial, pra mim, quando eu fui estudar Revit, é você pensar na terceira dimensão. Sim. Então, você tá fazendo uma planta, mas tá pensando que a altura da tomada já tá ali. 30 centímetros do chão, 1,20, o forro. Então, se ter Ele já tem algumas automações ali que, se você não conhece, você passa a não entender muito o que está acontecendo no seu desenho. Diferente do Sketch, que aceita qualquer coisa. Ele é legal. É que o pessoal tem muito daquele negócio assim, no CAD você perde um tempo fazendo os cortes, as elevações, enfim, as vistas e tal. Já o Revit já te entrega tudo, ok. Mas no Revit você tem que colocar lá, espessura de não sei isso quê. não é porque espessura de não sei no quê. Revit a gente não desenha, a gente modela. Esse é o Porque ele grande já lance. sai A gente tudo. modela. Exato, Isso. exato. Mas é a curva do aprendizado. Tipo, eu Curva prefiro de fazer aprendizado. no AutoCAD do que no Revit. É mais rápido a geração das imagens? Mas eu sou muito mais ágil no CAD. É por isso só, mas é só por isso. Se você exatamente. ficar ágil no Revit, você nunca mais faz. Porque, vamos falar de novo de inteligência artificial? Vamos falar de simulação. Se você quer falar de simulação, se você quer falar de inteligência artificial, você vai pensar em Revit. Você vai pensar em Revit com Dynamo. Você vai pensar em Revit Dynamo rotina. Né? Isso daí muda o workflow do seu escritório por completo. Porque fica muito mais ágil. É muito mais ágil, fora a questão colaborativa. Nós três estamos fazendo um projeto. Você faz a parte de interiores, ele faz a parte de estrutura e eu faço a parte de... Estou inventando, tá? Eu faço a parte de paisagismo. Nós estamos os três em diálogo, mexendo no mesmo arquivo. Ao mesmo tempo, sem interferência ali um do outro, podendo colaborar. É muito mais eficiente. Porque o CAD parou ali no XREF, talvez, né? Porque não, ele é bidimensional. Ele é bidimensional. Então, você precisa de muita imaginação para ver aonde está o tubo do SPK encostando na tua viga.
52 cortes, como eu brincava com vocês na faculdade. Misericórdia! 52 cortes. É isso, é o único jeito. Do Revit hoje. Eu mudei assim. uma tomada, ele muda em Ele muda em todos. planas. E ele mudou nos cortes. E você não tem maravilha. problema de fazer 52 cortes no Revit. Porque E nem se você problema muda... na obra, porque às De vezes você passar uma altera planta qualquer errada. coisa ali. Exatamente. E aí, quando a gente fala de simulação, ele faz todo tipo de simulação. Ele faz simulação de insolação, de ventilação, simulação térmica, porque ele está vinculado ao Energy Sim. Plus. Então, ele faz simulação térmica, ele faz simulação de fluidos. Enfim. É A tudo topografia. tudo aquilo que a gente estava falando ali, né, nos nossos bastidores antes de entrar. Outra coisa que a inteligência artificial ela faz hoje, mas em pedaços, é a questão do conforto ambiental. Né, do conforto ambiental como um todo. Aquilo que a gente estava falando, a questão da ergonomia, conforto térmico, conforto acústico, sustentabilidade nos materiais. Tudo isso junto, que é a qualidade de um projeto, porque hoje a gente não consegue mais, com as mudanças climáticas, gente, a gente está... Hoje é o quê? Maio? Maio. Quase junho já. 31 graus Outono, né? lá fora. Inverno. 31 graus lá fora. Então, isso é um fato. Vai continuar... Eu, infelizmente, gente, não consigo ver o ser humano mudando da noite para o dia. Porque... Tô falando do ser humano porque é o ser humano que vai atingir fábrica, indústria, rodovia, pessoas, enfim, no nosso dia a dia somos nós, numa totalidade, os seres humanos, porque eu sempre falo, a mudança climática não acaba com o planeta Terra. Ela só acaba com os seres humanos. O planeta Terra Vai tá aqui. continuar pra vida inteira. Botar um dinossauro. Ele vai continuar, né? Ele já passou por 6 momentos aonde os seres vivos da Terra já foram parcialmente extintos. Dizimados. Então, ele vai continuar aqui. É a gente que vai embora. dissipar, A gente que vai de arrasta pra cima. Pra falar mais moderno, A arrasta gente pra que vai de cima. arrasta pra cima. Então, quando a gente fala de todas essas caixinhas que se conversam, falando de meio ambiente, falando de Matec, né? Matec, eles falaram pra mim, gente, nos bastidores, que Matec, meu Deus, era a matéria que eles mais tinham medo. Eu adorava. Ele adorava. Não. olha lá. Eu adorava. Eu acho que eu não tive Nossa. sorte com o professor. Cálculo estrutural, eu adorava. Não. Nossa. Por isso que eles se completam, né, gente? Urbanismo e cálculo todo mundo foge. Eu amo muito urbanismo, mas o cálculo tá no meu coração. Então, eu acho que essas questões... E por que eu falei Matec, tá, gente? Porque hoje a questão do material... Primeiro, que ele tem evolução contínua. Sempre. A gente sabe disso. A gente vai na Expo Revestir, a gente vai na FEICOM. Sim. Ela tem uma evolução contínua e eles estão preocupados com a questão ambiental. Mas a gente sabe também que isso faz parte de transporte. Então, lembra que você comentou comigo assim ontem? Você falou assim, poxa, se o cliente quer um piso do lote A e acaba o piso do lote, eu preciso dar um jeito e às vezes demora, vem lá do sul o mesmo piso, nananana. Quanto de energia, quanto de gasolina, quanto de gás carbônico na atmosfera você soltou para uma caixa de piso? Terrível. Terrível. Não é muito louco? E é só um problema administrativo. Que foi É muito louco. errinho. Exato. Um errinho. E aí, sabe quem não deixa você fazer isso? A Autodesk tem programas que te dão vários suportes para você não fazer isso no seu projeto. E ela traz uma coisa, quando você falou Te assim... ajuda até na parte sustentável do Sim, projeto. isso é super... Porque quando você falou assim, o Revit ainda não foi aceito. Na verdade, o Revit foi aceito, ele já está na 3ª fase de implantação no Brasil. Ele é lei, você precisa, em licitações, usar projetos em BIM para entregar. Por quê? Por conta da transparência, né? Porque o cara não vai conseguir fazer aditivo em contrato... maluco, né? Tá lá o projeto, tá lá, o Revit calcula para você quantos blocos, né? O BIM calcula para você todo o material. E aí você pode agregar o BIM com a questão da produção da obra em si. Então, isso que a gente estava falando, a questão de transporte, a questão de organização de canteiro de obra. E também você consegue depois agregar no pós-obra, na manutenção. Quantas lâmpadas queimaram? Qual foi a lâmpada que queimou? Será que precisa ver aquele circuito? Porque aquela lâmpada queimou 3 vezes?
Quem usa esse sistema? O metrô de São Paulo. Eles têm um sistema Sensacional. inteligente que aplica para a manutenção das estações. Então, veja, dei um exemplo muito simples. Aquela lâmpada queima todas as vezes. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Vamos ver? Abre o software. Vamos ver. Aí vai lá no local. O que será que acontece? Por que só ela queima? Né? Então, isso ajuda na economia do prédio. Né? Isso ajuda na economia do prédio. Agora, a gente também pode falar, por exemplo, de design generativo. De coisas que se modificam com a usabilidade do usuário. Isso é muito legal. Isso, para mim, eu acho que é o contemporâneo, o filé da inteligência artificial voltada para projeto. Autodesk também tem um software que faz isso, mas além tem escritórios que desenvolvem os próprios aplicativos sobre esse tema. E tem um prédio que é o The Edge em Amsterdã, que ele faz tem essa função. Como que funciona? É um prédio corporativo e ele se adapta ao que você precisa fazer no dia. Nossa, gente, não. Então, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar em reunião. Você coloca lá no aplicativo e os ambientes, eles vão sendo transformados para que você seja atendido, porque tem uma demanda de pessoas. Então, ele junta, ele gerencia a demanda das pessoas, quantas pessoas, com o que elas vão fazer naquele dia, e te fala ou transforma aquele lugar, o layout do lugar é transformado para receber você e a sua função daquele dia. É muito, muito... além de esse prédio ter a questão da energia toda feita, calculada, né, pré-dimensionada e utilizada com inteligência artificial. Isso é legal, principalmente quando a gente fala em questão de economia de energia, porque hoje um edifício na cidade, o que mais ele envolve de custo é energia. Né? O povo deixa a luz acesa, isso parece ar-condicionado. Então, isso é um custo muito alto. É uma tecnologia que vai chegar daqui uns 55 anos aqui no Brasil. Já chegou. Mas já vou estar aposentada. Já chegou. Mas acho que para aplicar a tecnologia aqui no Brasil, acho que são muito retroativas, porque são muito atrasadas. Demora muito, né? Demora para chegar, né? Enquanto a gente tem uma resistência. Tá funcionando de uma forma... Tipo, eles fazem um prédio lead Mas no isso Brasil. é cultural? É cultural, então. Eu acho que é político também, tá? Quando a gente fala do BIM na construção, na obrigatoriedade do BIM, por quê? Porque a gente tem uma transparência na prestação de contas. E isso é muito bom para nós, cidadãos. E os profissionais também. Sim, e para o cidadão. Né? Você está fazendo uma obra pública, a gente sabe que a gente que investiu naquilo. Então, é muito bom para o cidadão a transparência daquela obra. Sim. E a nossa fama é o quê? Tudo inflacionado, né? Quem faz obra pública inflaciona, né? Então, eu acho que a gente... a questão da implantação do BIM, que, como eu disse, a gente já está na terceira fase, são 5 fases. Ela vai caminhar, está caminhando vagarosamente, mas ela está caminhando. Tem algumas licitações que já têm essa obrigatoriedade, então você só tem realmente que entregar em BIM, não pode entregar em AutoCAD. Você precisa entregar um arquivo completo. Por quê? Porque a gente sabe que sai planilhas, sai custos e todo mundo tem acesso àquilo e você ainda pode colocar em outros softwares. É um arquivo que a gente chama de... É um arquivo, ele é completamente adaptável para outros softwares e tem outras funções. Porque ele está carregado de metadados. Não é só um desenho que tem lá. A gente modelou, então a gente tem metadados dentro daquele arquivo. Então a gente consegue transformar aquilo em outras coisas. Então eu acho que vai acontecer. Tá? Pelo menos para licitação pública. Isso vai acontecer e eu acho que isso tem que acontecer. Porque, como eu disse, é o dinheiro do cidadão investido, né? E ele precisa, sim, ter contas prestadas para que a gente possa entender o que está acontecendo na nossa cidade. Mas eu concordo com você vagarosamente. A gente já está na etapa 3. A questão do LEED lá, que é o certificado de sustentabilidade, que, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas um prédio tem certificado LEED aqui. Não, a gente tem mais. São Porque tem mais. É que a gente tem a questão de LEED, tem bronze, platino e gold, tem alguns níveis. Não, a gente tem mais. Eu vou te dar um exemplo do prédio ali da Faria Lima, da Google. Acho que é justamente esse que eu sabia que tinha um LEED lá. Ele é LEED Platinum, esse. Esse prédio, ele tem uma questão que eu acho interessante. Já visitei esse prédio algumas vezes e ele tem uma questão interessante no ar-condicionado.
Ele tem um grande sistema de ar-condicionado totalmente computadorizado e ele é controlado. E os elevadores também são controlados. Então, se não tem ninguém no ambiente, ele desliga o ar-condicionado. Depois de tal horário, ele desliga. Se o ambiente lá fora está muito frio, ele desliga. Então, ele é totalmente controlável com o intuito de, como eu disse, gastar menos energia. Ele é bastante interessante. Se vocês conseguirem fazer uma visita, vale a pena. E você pode entrar nessa sala do ar-condicionado. Mas esses prédios que tem lead hoje são geralmente empresas internacionais. Não acho que é uma preocupação internacional implantar da empresa aqui, vamos supor, o Google Brasil, mas ele não é brasileiro. Estados Unidos. Você acha que não é uma preocupação da empresa internacional investir aqui no lead, mas que o brasileiro não tem essa preocupação de transformar, talvez, o prédio dele, a empresa dele em lead? O investimento é totalmente internacional e não é um investimento que é daqui? Eu acho que tem uma pergunta antes dessa. Existe o processo lead e existem outros processos. Que a gente já tá falando marca de novo, né? Então, eu já ia falar umas outras duas marcas, eu não vou falar mais nenhuma. Mas usa essas certificações. E a minha pergunta é a metodologia dessas certificações. Tá. Por quê? Eu tenho... Pensa comigo. A professora de projeto voltou. Eu tenho um projeto e aí eu coloquei um sistema de ar-condicionado nesse projeto. Aí, para certificar, eu fui lá e automatizei. Usei esse dispositivo tecnológico. Tchananana. Aí volta. A Solimar fez um projeto que tem ventilação cruzada. Lelé, pronto, vamos citar Lelé. Solimar fez um projeto que tem ventilação cruzada, que sai... Pensou toda nessa parte. Porque tem efeito chaminé, porque talvez mental. tanto ar-condicionado. Entendeu? E aí eu não preciso ter tanto ar. Gente, eu não tô, desculpa, não tô demonizando o ar, não é isso, gente. Né? Ainda mais na minha situação. Mas né? assim, eu entendi. Tem outras formas naturais de prover um conforto sem ser tanto com a tecnologia. Então eu acho que. Que é o que a gente aprende isso lá atrás. A gente aprende como projetar dessa forma para que a gente tenha menos agressões ao meio ambiente. ambiente. O conforto ambiental, para mim, é a base da arquitetura. É a base. O iglu existe por um motivo, a toca existe por outro motivo, a casa de sapê existe por um motivo, entendeu? A palafita existe por um motivo. E a gente precisa abrir os nossos olhos e ver qual é o nosso motivo. Então, eu vejo esse lado assim, não que é o que você falou, não que o ar-condicionado seja uma proposta ruim, Não. mas a gente não esquecer a parte na hora de projetar e tá lá pensando, tudo bem, existem as tecnologias, mas peraí, o que eu posso usar aqui no meu projeto para diminuir essa agressão ao meio ambiente e tudo mais? Gastar menos energia. Porque hoje em dia não é tão, vamos falar a verdade, os projetos que a gente vê não tem muito mais disso, né? Vão se perdendo. Caixa de vidro. Total. Caixa de vidro. É lindo, é lindo, é moderno, meu sonho e tal, mas, pô, né? Às vezes você tem Cadê a sustentabilidade? diversas formas de você explorar aquilo no projeto que vai te trazer um conforto ali dentro, morando, funcional, além do estético, sabe? Sim. E Engraçado, se perdeu muito por conta até desse avanço. Precisa tomar cuidado. Tudo, por isso que eu falo, tudo tem um limite, tudo tem um saudável. Tudo tem Tanto, eu lembrei agora um documentário que eu vi sobre Muxarabis, os árabes, eles usavam os de cerâmica, porque eles refrescavam o ar. Sim, quando passa por dentro. Eles molhavam a cerâmica e o próprio ar quente refrescava. Então era como se fosse um ar-condicionado natural. E tem aquela chaminé também que eles molham os tecidos pro ar Nossa. também. E eu acho que a gente tá talvez perdendo um pouco isso com a tecnologia. Né? Talvez, será que a gente tá esquecendo de climatizar a casa naturalmente? Então, mas aí se a gente for comparar a questão de tempo, isso é um pouco mais antigo. Hoje a arquitetura lá já é a mais a forma. A fachada toda de vidro, a fachada... Eu digo assim, hoje tem lugares que são usados e funciona. Sim, tem as pessoas, tem os prédios sustentáveis, tem. Funciona, Sim. entendeu? Será que a gente tá abusando da tecnologia às vezes? Um pouco. Eu acho, não, eu acho O que perigo sim. de chegar essa evolução Vale a pena, toda né? e você acabar se perdendo do que é o mais importante. ali, né? Agora, quando fala assim, vamos simular, vamos entender a insolação, vamos entender o fluxo dos ventos.
Né? Vamos entender como é que o ar está subindo aqui. Vamos saber qual é a zona bioclimática que está meu projeto, pelo amor de Deus, né? É essencial, né? Vamos, né? Vamos saber onde eu tô no planeta Terra? Hoje a gente pega Que casa não é reto, que não tem estudo de insolação. redondo. Tem casa hoje que não tem estudo de insolação, a gente vê muito. Não tem. Então, o entardecer Não tem. tá ali 3 horas Não só tem. indo fritando, o cara mete aquela fachada de vidro pra cozinhar a filha dentro dos quartos, né? Não, É isso. até aí, se ele pensasse, vou colocar uma fachada de vidro porque eu quero uma vista, então eu vou abrir a cobertura. Pra Um efeito de brise. chaminé acontecer. É. Mas não é pensado. Tem muito, Né? acho que, erro básico de projeto, que isso é uma coisa básica. E aí a gente pode pensar o seguinte: se a pessoa hoje não tem essa prática no lápis, na mão, aí eu falo, pô, a tecnologia pode te dar. Pô, tá fácil. Claro, precisa estudar? Precisa estudar. Hoje tem aplicativo, você vai na obra, você coloca lá, ele mostra a insolação. Mostra, ele faz a abóbora da A gente Celeste. tem um aplicativo que, inclusive, não está atualizado e tal, que chama... Vou fazer a propaganda gratuita dele, que chama Qubit. E quando a gente projeta para os clientes a parte de interiores e tal, por mais que seja já uma planta pronta ali, né? A gente joga o 3D para dentro desse aplicativo e o cliente, quando ele está na fase ainda de decidir, né? De aprovação do estudo preliminar, ele consegue baixar esse aplicativo no celular e ir rodando no próprio celular dentro do 3D que a gente apresentou para ele. E lá tem toda a parte de insolação, então ele consegue ver, ele consegue regular. Infelizmente, o aplicativo não foi atualizado, então muitos celulares novos já não conseguem baixar ele. pena. É uma pena. Mas é legal. Porque é muito bacana e é gratuito, assim, sabe? Olha que legal. Então você conseguia, assim, mexer e tinha a sua insolação. Então ele sabia que no meio-dia ele ia ter o sol batendo ali na sala dele, sei lá, sabe? Então ele conseguia olhar isso. Porque, na verdade, você conseguia rodar o arquivo SketchUp, você conseguia aproximar e andar pelo projeto no arquivo SketchUp. Que era muito legal. Porque às vezes o cliente, eu quero mostrar isso pra minha família. Sim, eles querem mesmo. A gente faz a apresentação, anda pelo projeto. Eu queria mostrar pra minha avó. Não, e eles querem, eles adoram. E a gente fala, o aplicativo tá aqui, chega em casa, mostra pra todo mundo. E todo Até mundo... pelo próprio óculos. o óculos e tal. A gente já chegou a apresentar alguns projetos assim, as crianças piram. Quando é quarto infantil, eles ficam... Essas tecnologias que vêm chegando, eu acho isso bacana. Isso eu acho legal a gente implementar, colocar isso dentro do escritório e trazer pra gente. Eu acho que essas tecnologias que vocês deram exemplo agora, elas são mais voltadas para o consumidor final. Isso. Para o cliente. Para encantar, para fazer a venda. Então, quem usa muito isso? Em novos incorporadores que estão lá fazer Antigamente, o que a gente tinha, né? Olha só, isso evoluiu, por exemplo. A gente não tinha aqueles decorados gigantes. Sim. Aquele material depois vai tudo pro lixo. Ou vai para algum lugar. Eu fiz uma época num escritório que eu trabalhei muito decorado para uma construtora. E aqui é leiloado, exatamente. Umas peças são leiloadas, só que a obra em si é jogada fora, né? O gesso, a coisa é jogada fora. Tem virtual. Então, exato. Tem muita gente fazendo o stand, faz o stand, mas não tem o decorado físico, tem um virtual muito bem feito, utilizando, como eu disse, né, estava até falando, utilizando um Unreal, que a gente consegue trocar material, andar, acender a luz, apagar a luz, fazer uma interação real dentro do apartamento. Isso é legal, porque pelo menos a gente não tem esse resto de obra colocado em algum lugar. E a gente traz aí a questão da sustentabilidade. E tem também um dinheiro a menos, né? Porque a gente sabe quanto custa, pelo menos, né? É caríssimo fazer um decorado. Já começando pelo projeto. Tem projeto e depois tem que comprar toda a decoração. Sim, é caro. Sim. Né? Então, eu acho que isso... Falando, de novo, são tecnologias do consumidor final. Do mesmo jeito que aqueles renderizadores instantâneos, né? Então, quando a gente tem vantagens. De novo, a gente estava, né, comentando ali nos bastidores. Os renderizadores instantâneos, eles têm vantagem. Primeira vantagem. Quem gosta de máquina, quem gosta de computador, sabe quanto custa. Quem gosta de uma placa de vídeo, né? A próxima que eu quero agora, até falei essa semana pro meu marido, estava 13K. Só a placa. Só a placa. Só a placa. Então, quem gosta sabe o preço que é. Quando você tem esses renderizadores instantâneos, a primeira vantagem não vai rodar na sua máquina, vai rodar num servidor externo.
Então você não precisa ter uma máquina poderosa. Hoje acho que tudo tá mais focado em nuvem hoje, né? Eles que vai rodar também, neles, vai rodar no isso. servidor deles e eles vão processar a imagem no servidor Se eu não me deles. engano, até SketchUp, né? O distribuidor falou pra gente, a gente tem um distribuidor lá onde a gente trabalha, falou que a projeção do Sketch pro próximo, acho que esse novo agora, ele já roda em nuvem. Eu acho que roda, porque ele tá mais rápido. Eu já tô com ele, né? Eu fiz a compra já dele, do 2024. Aí eu perguntei, e se eu não tiver internet? Ele falou, ai, Ih, é que tá. eu pensei nisso. Aí eu falei, Mas ele Aí a deve... gente pega do celular. Não, Olha a mas... tecnologia aí. Não, mas ele roda offline, roda. Então, e aí, eu sei que isso é uma vantagem. Então, não preciso ter uma máquina poderosíssima para fazer um render, que a gente sabe, se eu for renderizar hoje um vídeo para você, eu vou demorar umas 4 horas. computador bom. Vou demorar umas 4 horas e tal. Então, tá, essa é uma vantagem. Qual que é outra vantagem? Quando a gente está no momento do estudo preliminar, que você fala assim, puxa vida, eu vou passar 3 dias renderizando, mas é a primeira reunião. Precisa impactar. Puxa vida, faço isso, passo num software desse. Lembrando que esses softwares têm as suas limitações. O prompt, os ajustes, Fiz um monte de testes, todos eles têm uma questão. Todos eles têm uma questão. A gente chegou a usar um tempo também no escritório e, assim, a experiência que eu tive foi completamente negativa, né? Foi com uma plataforma específica, mas, assim, eu jogava meu 3D lá, especificava... Fora que, assim, o prompt dele é todo em inglês, então se você não souber a língua, você vai ter que ir lá no tradutor e colocar e nem sabe se tá fazendo da forma correta, se vai dar certo ou não. Então, se você não fala a língua ainda, você tem que ir lá ter o trabalho de... Enfim, aí você jogava lá toda a especificação do seu projeto. Painel em madeira, nananã, tudo certinho lá. Aí, quando renderizava, demorava 3 segundos, ok? 3 segundos. 4, nossa, 4, assim, muito rápido. Mas quando aparecia a imagem, eu falei, oi, cadê meu projeto? Porque, assim, o painel já não era madeira, era mármore. Eu falei, gente, eu juro que eu escrevi o inglês certo aqui. Ou tem alguma coisa errada. Por que eu acho que falta essa ligação? Quando a gente faz hoje, a gente dá muito valor no escritório lá para renderização. Então, a gente acaba até terceirizando, porque a gente gosta do trabalho. Bem bonito. Porque para impactar o cliente, SketchUp esquece, cara. O cara vê lá aquele desenho lá, aquele negocinho lá, tem que impactar com a imagem, vai ficar assim, quase igual uma foto. Aí E o material, né? O material é o mesmo. Muito. Não é à toa que as lojas hoje, os fabricantes, eles disponibilizam para nós Então, isso as imagens dos produtos dele em alta qualidade, em BIM, né? não tem essa ligação. Não Eu tem vou essa colocar um ligação. Guararapes lá, ele não sabe que é Guararapes. Eu não consigo colocar. Como que eu vou colocar? Carvalho natural Duratex. Gente, não tem como. Cara, ele coloca o carvalho da casa dele. Da casa do Carvalho. Mas... Entendeu? Da cabeça do carvalho dele. Mas ele coloca uma madeira Carvalho lá, mas a gente não consegue ter essa interação. Então, quando a gente usa o V-Ray lá, o Corona, a gente consegue pegar aquela textura, implantar e falar, olha, a textura É essa. O renderizador você coloca a textura que você quer. Então, é completamente diferente o resultado. Uma coisa né? legal que eu achei, não vou também, né, coitado da empresa, Dos renderizadores instantâneos. Uma coisa legal que eu vi lá, por exemplo, assim, a gente, sei lá, ele renderizava a imagem e tinha um campo lá dentro que você conseguia jogar a imagem que você renderizou e pedir para ele te dar outras opções. Isso é legal, porque às vezes, assim, em partes, né, vamos dizer assim, mas é legal porque às vezes você fala, pô, legal, fica bacana porque ele te dá outras opções. Então você pode clicar lá, um conceito minimalista, um conceito moderno, um conceito, né, você pode clicar e optar. E na própria imagem, no seu projeto, ele não descaracteriza o layout nem nada disso, mas ele te dá outras opções de acordo com o conceito de projeto diferente. Isso eu achei legal, porque, olha, pode me dar abre mais ideias. visões. Pode me dar mais ideias, mas, isso é legal. Isso, talvez eu colocar, então, esse acabamento aqui, entendeu? Então, assim, não é do pior dos Não é o mundos, mal, não. mas também, assim, Não, eu acho que a gente tem que... É porque, assim, nós arquitetos, trabalhamos com exatidão. A gente vai construir. Exato. Não tem como. Então, eu acho assim, no campo da criatividade, no começo ali, a gente pode usar. Mas eu acho que depois, no final, fica muito difícil. Porque a gente quer mostrar o exato. E o cliente também quer saber o exato.
Né? Ele não consegue, muitos clientes não conseguem imaginar. Então, eu acho que esses AIs... Agora, tem uma AI que eu acho que ela é bacana. Tem uma outra AI que eu estou usando que ela só melhora tecido. Porque, por exemplo, quem renderiza sabe que o tecido é uma coisa difícil de deixar, assim, maleável, bonito na foto, né? Então, a gente tem que ter um bloco muito bom, uma textura PBR muito boa, né? Enfim. Ou pegada substância, enfim, pegar uma boa textura. E essa inteligência artificial, depois do seu render prontinho, por exemplo, tem uma cama lá, você passa, ele dá aquela enrugadinha no tecido. Pô, isso é legal. Faz diferença, porque é o real. Isso. Ele só transforma, já tá real, ele só dá aquele... Tchã. Isso é legal. Isso eu gosto. Confesso, eu não passo em todas, mas quando eu quero, assim, quando é quarto, que é bem, o foco é a cama, né? Aquela coisa assim. Eu dou aquela passadinha. Eu acho que isso vale a pena. Lembrando que a maioria hoje é paga, né? Não tem mais gratuito, ou você tem um bônus lá que você usa X lá. 3 imagens no mês. E aí, aquele grande problema para mim, que é o maior dos problemas desses renderizadores instantâneos, é que se eu for pedir para ele renderizar uma casa, eu coloco a fachada 1. Ele renderiza. Eu coloco o mesmo prompt na fachada 2. Não renderiza. Ele renderiza diferente. Não tem o menor. Não. Dá até raiva. Não, é muita raiva. É frustrante. É frustrante. Então, é o que você falou. Aí, quando ele renderiza primeiro, você fala, joia, é isso que eu queria, amei. Aí a segunda. Não, e quando ele não entende que é uma piscina e coloca um muro. Enfim. Então, eu acho assim, é muita parcimônia pra gente poder entender tudo isso. E a gente tem que saber onde usar. Sim. E também tem que saber explicar para o cliente. Olha, não adianta você ir lá no Midjourney, criar 52 imagens e vir aqui que esse material não tem no Brasil. Antes até da inteligência artificial chegar, assim, com tudo mesmo, a gente já sofria com os Pinterest da vida. Sim! Porque o cliente já chegava, eu quero exatamente o assim. azul Aí eu falo, só não tem mais. Cara, então pra que você me quer? Né? Tipo assim, cara, eu vou fazer o conceito do projeto baseado no briefing que a gente faz todo detalhado. E o cliente não tem bagagem, de novo, para falar sobre conforto ambiental. Não tem. Não. Ele tem bagagem para falar do gosto dele. E ele tem bagagem para falar do que ele faz no dia a dia, né? Ele acha que o arquiteto, quando ele trabalha com designer de interiores, ele chega no escritório... Gente, a gente pensa em milhões de coisas. Por mais que seja um projeto de interiores, a gente tá pensando na funcionalidade, no seu dia a dia. Quem mora lá, se tem gato, se não tem... Ergonomia, vento, luz. Tudo. Até a gente tem um cliente que é super alto. Cara, na hora da gente for pensar, a bancada não é aquele padrãozinho, sabe? Vamos pensar quem vai usar aquele ambiente. Então, assim, não é trazer uma foto do Pinterest e falar, eu quero assim. Não vai funcionar para o seu dia a dia. Então, a gente tá lá para entender toda essa função também. Lógico. Sabe? E a gente fala pro cliente, calma aí, vamos lá. A gente só não faz estética. A gente vai pensar antes da estética na funcionalidade de tudo aqui. Então, assim, a gente tá aqui para te auxiliar para no dia a dia você não falar, quero matar aquela arquiteta. Ainda bem que ela fez isso. O Pinterest é legal. É uma base legal, é uma referência, mas não é. Cliente. Eu sei isso, pegamos o pensamento. Mas é que nem a IA. A gente pode usar também. E, bom, faz um layout pra mim. Deixa eu ver um layout. Eu acho, por exemplo, faz um layout, não. O legal dela, por exemplo, ela fazer. Se você, à mão, faz 10 layouts em 1 hora, ela faz 100. Faz 100. Aí, o que você faz? De novo, a gente entra com o nosso conhecimento para definir qual. Exato, porque ela não avalia nada. E às vezes no 100 você vai tirar um. Vai, tirar dois. Pegar vários Exato, pode acontecer. Pode deixar tudo na mão da IA, porque... Não, eu acho que, de novo, 2024, não, ela não vai nos substituir. Quero te fazer uma pergunta, que a gente já tá chegando na reta final aqui do nosso podcast. Passa rapidinho, né? Boa! Meu Deus. Uma pergunta final, assim, para deixar de recado para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, que têm essa preocupação com a inteligência artificial, a vantagem, a desvantagem, como agregar isso no escritório, como, né, para os arquitetos que acompanham, ou até para as pessoas que estão assistindo, não são da área, mas gostariam de, né, entender mais como que funciona isso. Que recado você daria, assim, no geral, sabe? Primeiro recado, estude. A tecnologia, ela evolui muito rápido. Você precisa... Eu não tô falando para você ficar ligado no celular, rolando, não é isso. Tô falando para você entender como é a tecnologia e se manter atualizado. Estude.
Porque aí você vai entender o que está acontecendo no mercado e vai saber o que é melhor para o seu escritório. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer é ter mais conversas como essa, mais discussões como essa, para que a gente possa ter mais visões e cada vez mais a gente consiga entender todo esse processo evolutivo e tecnológico que a gente está passando agora e como que toda essa transformação que a gente sabe que vai mudar o nosso cotidiano no escritório, que ela aconteça de uma forma mais tranquila e com a gente mais capacitado. E aí, eu acho que tem a última coisa muito importante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de dados. Quando a gente fala de dados, a gente fala de sigilo. Então, de novo, a gente volta para a questão ética. Tenha ética na hora de usar qualquer recurso voltado para a inteligência artificial. Tenha ética, né? Saiba que os dados de outras pessoas podem estar expostos, os seus dados podem estar expostos e que isso não pode acontecer. Então, acho que é isso. Estudar, ter mais conversa como essa e sempre manter a ética na hora da Uma coisa que a profissão. gente aprende, eu acho, eu e a Tati, que arquitetura é um estudo diário. Todo dia dia. você aprende. Todo dia você é Toda pedra obra. nova, é tinta Tudo nova. novo, é. E é um estudo que a gente nunca... E assim, o arquiteto que não acompanha a tecnologia vai ficar para trás. Já Vai. ficou. E aí, acho que eu quero colocar um quarto, né? Que a gente já falei que era o primordial aqui, mas nunca se esqueça do conforto ambiental. Isso vai fazer a diferença no seu projeto. O cliente vai lembrar da gente e falar: Olha essa brisa, olha esse vento, olha Que esse sol, eu delícia. estou bem aqui, eu me sinto bem aqui, eu estou saudável, eu não tenho doença, eu não estou sentindo nada, não tem cheiro de mofo, não tem cheiro de velho. É muito importante. E aqueles pilares, né? Iluminação, Ventilação, térmica, acústica e ergonomia. É e a isso. sustentabilidade, não pode esquecer. Ai, eu tô tão feliz por Obrigada. esse bate-papo. Queria te agradecer. Passou muito rápido. Muito. É por Eu queria episódio te 2. agradecer, assim, de coração mesmo. A gente sabe que é super corrido o seu tempo e você veio aqui fazer parte. Então, muito obrigada. E dizer também, né, que a gente tá com o escritório hoje, tá crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas você também faz um pouquinho parte dessa eu fico história. muito feliz também, isso é muito legal, A gente aprendeu uma professora. muito com a Pro, não é? Isso é muito legal. Então, Isso é saber que sinta-se- deixei um legadinho. Isso é muito, muito, muito Até me legal. emociona. É muito legal. Isso é muito legal mesmo. Qual é o seu arroba, professor? Seu arroba. Meu arroba, eu tenho a profa.soli, @profa.soli. Vai lá, Isso. que eu dou várias dicas. Pergunta o que você quiser, que eu também te ensino. Deixa nosso Obrigada. arroba. Ah, Deixa. o nosso arroba também, ó, o Mais Arc Podcast. Então, não esqueçam, esse episódio, né, inteligência artificial, a gente tem mais outros temas para abordar aqui também. Então, segue lá, @Mais Arc Podcast. Não é mais demais, não é o sinal, é mais escrito, Mais Arc a gente Podcast. Tá demais, E o do escritório. E o do escritório também, que é BK_Estúdio Arquitetura, para vocês acompanharem um pouquinho do nosso trabalho também. E é isso. É Obrigada, isso aí. gente. Sigam a gente. Beijo. Ei. Beijo. A gente se vê, tchau. Até o próximo. Logo mais. Ê.